A paz do Senhor, meus amados, vamos para mais um devocional, para o crescimento da nossa família. Lucas, capítulo 11, versículo 17 nos diz: Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Eu quero focar mais na parte B desse versículo. E a casa dividida contra si mesma não subsistirá. Nós temos observado nos últimos tempos uma falta de união muito grande entre as famílias. Como diz aquele ditado, né? Cada um por si. Cada um pensa em si próprio, ninguém pensa no bem-estar do outro, cada um no seu quadrado, não há mais diálogo, não há mais companheirismo, não há mais aquela comunhão, aquela luta, né, para o bem-estar um do outro. E isso tem sido a maior causa da destruição da família, do divórcio. Jesus, ele pode deixar bem claro: um reino dividido contra si mesmo, ele será assolado, não tem como. Dentro do próprio reinado, começar a haver uma divisão, uma luta entre si. Como que esse reino vai poder ir para a guerra? Como que esse reino poderá vencer as guerras? Se dentro deles mesmos não são unidos, não lutam pelo mesmo objetivo, não tem como. Da mesma maneira é a casa, vamos dizer a família. Uma família dividida não tem como ela alcançar os seus objetivos. Por quê? Não lutam pelo mesmo objetivo, não entram em acordo. E é tão difícil, a gente entrar em acordo, porque na maioria das vezes eu quero que a minha ideia prevaleça, eu quero que a minha palavra que tenha peso, tudo tem que virar em torno de mim, é os meus sonhos, é os meus projetos, os meus objetivos. Não importa se aquilo que eu quero não é o bem para todos. O importante é eu ser feliz. Porque essa frase também ela tem ecoado com muita frequência aos nossos ouvidos. Hoje o que importa é eu ser feliz. Se está prejudicando o meu esposo ou a família em geral, não importa. Eu vou lutar pelo meu objetivo. Não importa se meus filhos vão ficar abandonados, não importa. Eu tenho que ir atrás dos meus sonhos. Uma casa dessa maneira, uma família dessa forma, que pensa assim, nunca alcançará a plenitude de uma família feliz, porque cada um luta pelos seus próprios objetivos. Nós devemos lutar para o objetivo geral da família, para o bem-estar de toda a família. Todos têm que ser felizes, todos têm que estar bem diante de qualquer atitude ou decisão que eu tomo. Infelizmente, é uma luta pelo poder. Isso não poderia existir dentro de uma família, mas existe. Parece que os casais vivem mais em um ringue do que num lar, que é para ser, né? Um lar de paz, um lar de amor, aquele verdadeiro oásis, aquele lugarzinho de refúgio, onde você pode ali descansar, ter aquele momento de paz. Mas é aquela luta pelo poder. Porque eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz, é porque eu que tenho um salário melhor. É sempre aquela luta para mostrar para o outro quem é mais capaz, quem é mais inteligente, né? Quem é mais bem-sucedido. Misericórdia. Isso não pode existir. Esse pensamento jamais pode existir na família. Essa luta pelo poder, um querer ser maior do que o outro. Nós somos uma parceria. Infelizmente, isso já quase não existe mais dentro da família. Essa parceria. Tudo tem que ser para o crescimento de todos, tanto dos pais como dos filhos. Nós temos que viver uma verdadeira parceria. Vive no verdadeiro egoísmo, pensando somente em si próprio. Não importa, né? Se o meu esposo gosta ou não, se é bom para mim, ok.
ou o marido da mesma maneira, não importa se a mulher vai ficar prejudicada, se os filhos vão ficar prejudicados, mas se aquilo que eu almejo é bom para mim, então vou seguir em frente. Mas na família não pode ser assim. Aonde existe egoísmo, esta família está fadada ao fracasso, à destruição. Porque a família é família, o nome família já diz tudo, é uma família. Eu tenho que pensar também em todos os membros da minha família, não somente em mim, para que nós tenhamos uma família abençoada, estruturada, vamos dizer, uma família preparada para enfrentar os vendavais, para enfrentar os problemas que surgem. Nós temos que viver numa perfeita harmonia e acordo. Todos lutar pelo mesmo objetivo. Não existir essa luta pelo poder, mas eu sempre dando honra ao meu cônjuge, sempre priorizando o membro da minha família. Procurar viver nesta perfeita parceria, para que tudo que combinarmos, tudo que decidirmos, que venha a ser para o bem da nossa família. Que Deus possa nos dar esta graça. E que possamos lutar para que a nossa casa ela não venha se dividir. Porque quando isso acontece, você pode ter certeza que a queda, ela é certa. A destruição, ela é certa. Aí vem o divórcio, os filhos ficam totalmente desolados, frustrado, porque o que os filhos mais querem é ter a presença do pai e da mãe. Vamos lutar para termos uma família abençoada. Vamos lutar para que a nossa família jamais venha ser uma família dividida de todos os aspectos, mas que possamos ter esta comunhão perfeita um com o outro. Que Deus abençoe